Olha, então para si, votos renovados de uma ótima noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Clube de Senadores, aqui nos 92 FM da Rádio Sintonia, Clube de Senadores, com os dois senadores de serviço, Elísio Costa Amorim e também José Fernando Moreira, dois conceituados políticos feirenses que, da velha guarda, não é? Da velha guarda, que vêm até ao Clube de Senadores debater temas que marcam a atualidade no Concelho de Santa Maria da Feira. A condução é de Nelson Paes. Nós vamos estar aqui nos próximos momentos a falar então de três dos temas que marcam a atualidade no Concelho. O primeiro, recentemente reuniu-se para se tentar falar um pouco daquilo que poderá ser a alteração do traçado do TGV, as implicações que trazem após a situação de Gaia, não é? Não, após não, em Gaia ali está a complicação toda, o troço de Gaia ao IE, e ali poderá haver algumas alterações na parte em que o TGV atravessa o Concelho de Santa Maria da Feira, atravessa nas freguesias de Espargo e depois ali uma parte de São Paulo de Oleiros também, toca ali na zona de São Paulo de Oleiros também, ali na aproximação a Espinho, as implicações que trazem, que poderá levar à demolição de casas, armazéns, alguns ocupação de alguns terrenos também. Tudo isto é uma situação que por esta altura se vai preparando em relação aos corredores possíveis para o futuro, a futura linha de alta velocidade que vai então passar pelo Concelho de Santa Maria da Feira. Meus caros, boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Costa Amorim, ia começar precisamente pelo Costa Amorim, que está mais por dentro desta matéria. Pelo menos ele deu a entender isto, não foi, Fernando Moreira? Exatamente. Ele deu a entender que estava por dentro disto Exatamente. tudo, porque ele ligou ao novo Presidente da Câmara de Gaia: Menezes, como é que é esta coisa? Explica-me lá como é que é isto e tal. Ele faz estas coisas de vez em quando, antes de vir para aqui, faz estes trabalhos. Costa Amorim já está por dentro da apresentação que foi feita do novo, ou do futuro TGV, da linha do futuro TGV, do corredor que foi apresentado? Bom, vamos começar pelo princípio, e o princípio é, portanto, mais uma vez dar as boas noites aos nossos ouvintes e, naturalmente, aqui ao meu colega de painel, Nobel Presidente da Junta de Loredo, que, né, atendendo a essa situação, merece os parabéns, porque assim a democracia o ditou, mas deixou de ser senador para entrar já falámos sobre isso. Já falámos sobre isso aqui. Já falámos sobre isso aqui. Costa Amorim. Agora ficou um senador e o antigo senador regressou ao ativo. Atenção, que há uma coisa que eu gostava que o Costa Amorim e frisava isto. O Fernando Moreira que está aqui é o Fernando Moreira senador. Há uma pessoa muito parecida com ele, que é o Presidente da Junta de Freguesia de Loredo. O Presidente da Junta de Freguesia de Loredo é o outro. Ele nem sabia, mas por acaso tem um irmão gêmeo. O Presidente da Junta de Freguesia de Loredo é o Fernando Moreira. Se fosse como diz, este é o José Fernando Moreira. Dizia o Putin Xi Jinping, não é lá, que a reencarnação, eles vão durar 140 anos, quer dizer, ele retrocedeu e de um gene deu dois. Bom, indo aqui aos temas, depois das questões eleitorais aqui, autárquicas no Concelho da Feira, e eu acho que devíamos começar por aí, por dar nota de que, de facto, o Concelho da Feira tem novos autarcas, todos eles já tomaram posse, as eleições decorreram com serenidade, porque do que eu ouvi falar, não me consta que tenha havido quaisquer incidentes. Já falámos por cá sobre isso. Não, a tomada de posse, agora os autarcas foram todos, exato, portanto, estão todos, de facto, empossados, cada um agora na sua nova função, com a renovação. Essa é a regra da democracia e, portanto, é de saudar a tranquilidade dessa passagem, porque também, embora as juntas praticamente são todas as mesmas, exceto as da desagregação, que têm os naturais problemas, mas, ao que consta, este novo início de mandato autárquico está a decorrer com normalidade, não só nas freguesias, como também na Câmara Municipal, e penso que na Assembleia Municipal também. Indo aqui à questão, penso que é um assunto que a Câmara Municipal, ou como dizem, ainda não debateu, pelo menos do ponto de vista da Câmara Municipal, deve ter a devida atenção, porquanto, de facto, a linha do TGV está em andamento, sendo público, sobretudo, as questões que se prendem com
a eventual, porque é o que eu sei, ainda não está definido, a nova eventual pretensão de ser construída uma nova estação que não a de Santo Ovídio, que era subterrânea e que estava prometida. Isso significará, e até a comunicação social deu ampla nota das implicações desse novo traçado, que implicaria que na zona industrial, na parte de baixo de Gaia, que iria abranger uma série de empresas, sobretudo porque, como quem conhece aquela zona, sabe que é uma zona industrial com ligação muito forte já a Canelas, mas a parte, digamos assim, mais próxima dessa alteração será essa zona industrial. E o que tem levado a preocupação, sobretudo, das empresas que estão neste momento a perspectivar a sua vida, nomeadamente do ponto de vista de negócios, e estão num impasse para saber se sim ou não o traçado vai ser alterado em função da construção ou não de uma nova estação de caminho, da estação do ProTGV, e que já não seria em Santo Ovídio. É possível que dessas alterações também hajam correções no trajeto aqui em Santa Maria da Feira, embora, independentemente de tudo, a feira que já é atravessada por diversas autoestradas e também será atravessada pela linha TGV, ou seja, no que toca às implicações muito ao de leve e dos concelhos aqui à volta, será aquele que, se o traçado não sofrer, e penso que não sofrerá grandes alterações em Santa Maria da Feira, será aquele concelho que terá menos, que provocará menos demolições, porque o que estava previsto era a demolição de 27 casas e 40 anexos e 3 empresas, sobretudo ali na zona do Lusoparque. Penso que o trajeto que aparentemente está em consulta pública e que terá de ser aprovado, eu ainda não consegui ver o parecer necessário. Já vi que inclusivamente houve um debate em relação à parte que até foi motivação, em relação à Ordem dos Engenheiros Técnicos, que fez um debate e das vantagens e das desvantagens e alguns dos constrangimentos que esta situação naturalmente provoca, porque estamos aqui a falar de uma linha de grande velocidade e, portanto, que obriga a especiais cuidados do ponto de vista do ambiente, mas, quer se queira, quer não se queira, as vantagens e decorrentes, eles fizeram um apanhado por acaso, muito curioso, com vários indicadores, com todos os indicadores do ponto de vista sintético, e não deixa de ser curioso algumas das sugestões. Por exemplo, as fases possíveis, os trajetos possíveis, implicarão que uma viagem que normalmente se possa fazer com 3, enquanto não estiver o trajeto totalmente construído, a 3 paragens significaria uma ligação Porto-Lisboa em 2 horas e 49 minutos. Quando a primeira fase estiver pronta, ou seja, do Porto a Gaia, a ligação Porto-Lisboa será de 1 hora e 59 minutos, portanto já há aqui uma forte redução. Quando chegar a Coimbra, portanto, irá nessa fase 1 hora e 19 minutos, e o que é previsível é que, de facto, haja, quando estiver completamente feita todo esse trajeto, que 1 hora e 15 minutos de Lisboa ao Porto. Portanto, só neste ganhar, digamos assim, do tempo, e estamos aqui a falar de uma obra para décadas, não é? Não é previsível que se volte a fazer uma nova linha tão cedo. Não há dúvida nenhuma que é uma mais-valia, atendendo até com as vantagens que decorrem para o ambiente. Mas estes são os percursos, os percalços, e o percurso também, que demorará o seu tempo, mas os percalços que causarão naturalmente, sobretudo na parte ao que está previsto, sobretudo na parte de Gaia, provocará de facto
a demolição de muitas casas e de algumas empresas. O que dizem é que o trajeto ainda não é definitivo, portanto é uma pretensão do consórcio vencedor, mas naturalmente tem que ser aprovado. Eu penso que estarão à espera do parecer público relativamente às questões ambientais, se sim ou não os trajetos que estão em discussão representarão ou não provocarão mais demolições. Não sei se isso obrigará naturalmente a alterações significativas do trajeto. Do ponto de vista do que eu penso que será a normalidade, é que o trajeto, a faixa que está reservada e, portanto, que já está devidamente publicitada para que não haja surpresas, que terá de ser mantida, e a questão em aberto, que terá implicações naturalmente em Gaia, será se sim ou não fazem uma nova estação ou aproveitam a estação que estava no concurso, que era de Santo Ovídio. Agora, como também temos em Gaia um novo presidente, naturalmente que ele também terá uma palavra a dizer, sendo certo que esta obra é de caráter nacional, portanto até permite, porque eu já tive acesso à ligação que também está em discussão relativamente à Galiza e do percurso que do Porto até Santiago de Compostela e também, naturalmente, a Vigo, e o trajeto, as vantagens que o TGV nesta linha poderá proporcionar a ligação ao norte de Espanha e daí também da ligação ao resto de Espanha e à Europa, a redução de tempo, de facto, é uma coisa absolutamente espantosa. É para isso que serve o TGV, e sendo que também tenho, no dizer do estudo que foi presente nessa apresentação da Ordem dos Engenheiros Técnicos, com passagem pelo aeroporto, que de facto não sei bem como é que vai ser possível que a linha passe pelo aeroporto, atendendo à densidade. Sim, aquilo já... À densidade, mas o estudo que de facto aí que está desenhado para alta velocidade é com passagem pelo aeroporto, ou seja, permitirá uma ligação muito forte também à parte do aeroporto e, portanto, ao transporte aéreo, porque esta linha, presumo eu, que irá implicar também a supressão de uma série de viagens de avião entre o Porto e Lisboa. Portanto, penso que será uma consequência inevitável. Portanto, e para já era isto que há a dizer. Tem que ser acompanhado. O percurso, o caderno está publicitado, o trajeto está publicitado, está em andamento. Ainda hoje ouvi que quereriam, pelo menos, que em 2030 já estivesse uma grande parte da linha em funcionamento. Vamos ver, porque isto são obras... São obras de facto de grande fôlego, mas terão de se iniciar e, portanto, terão de se concretizar num tempo também razoável. Vamos ver. Porque, do ponto de vista, o que a mim mais me impressiona, de facto, é a rapidez, portanto, por isso é que é de alta velocidade, uma pequena alteração, porque, como sabe, o trajeto vai passar por Leiria, portanto, vai abranger também, nessa parte, novos acessos, portanto, com a passagem para Soura, mas com estação em Leiria, embora do que dizem, do que eu vi, presumo que seja só para esta primeira fase, só estava prevista a estação de Vila Nova de Gaia, mas acho que Leiria terá de ter mesmo uma estação, porque, de facto, não fazia qualquer sentido fazer a alteração, digamos, do trajeto habitual que é hoje que nós temos da linha férrea, para de facto, não poder ter paragem em Leiria. Portanto, de certeza que irá
de facto ter a estação em Leiria e, portanto, os respectivos acessos, até porque, como sabem, tem ali a situação de Fátima, que provoca, para além do mais, provoca uma deslocação de muita gente, não é? E eu fiquei também admirado do seguinte: diariamente, na linha do Norte, para ver, as pessoas às vezes não têm a noção, na linha do Norte circulam por dia 730 comboios. 730. Que, nesta linha, portanto, por isso é que ela está construída. Esta linha já ultrapassou tudo. Esta linha, naturalmente, vai ter um forte impacto no trajeto e no tempo. Depois, circulam aqui na parte de Lisboa, nesta linha, 44% de todos os comboios que circulam em Portugal. Também fecharam as linhas todas? Sim, é metade. E 92% dos comboios de mercadorias. Quer dizer que hoje em dia é um trajeto, como sabem, a utilização das mercadorias. Eu penso que aí estará uma grande vantagem se a feira conseguir ter aquele interface ali na zona de, previsivelmente, Sampaio do Oleiros. Aliás, em sintonia, porque eu fui repescar, já andava com a pulga aqui atrás da orelha, e fui repescar as declarações do Castro Almeida e verifiquei que aquilo que eu já tinha na pulga, atrás da orelha, que de facto tem algum sentido, que é o seguinte. A pretensão, não sei se os nossos ouvintes têm conhecimento, mas recentemente, penso que talvez há 2 meses, se calhar nem tanto, o Castro Almeida, ministro, e portanto continua, é um homem forte do governo, cria um comboio direto de Oliveira das Meias, São João da Madeira e Feira, mas direto até ao Porto. Portanto, ele fazia aquela questão que eu também já aqui muitas vezes, e que acho que é o mais razoável, independentemente de algum saudosismo relativamente à linha do Boga, é que já nas alterações que houvesse a fazer na linha do Boga, que ela tivesse a mesma bitola relativamente à bitola nacional. Porquê? Para possibilitar o acesso direto ao Porto. E ele, nessa entrevista, referiu que a média aqui dos comboios na linha do entrador do Boga são 30 km a hora. E portanto, 30 km a hora, manifestamente, para chegar, que é a pretensão, para chegar ao Porto, todos nós sabemos que era uma viagem que não era convidativa. E, portanto, a pretensão é mesmo que haja ligação ao Porto. E nas contas que ele fez, refere algumas coisas que nós, por vezes, esquecemos. Esta nova linha, ou esta interseção, custaria 1% do investimento de todo o plano ferroviário. E ele pergunta, não sei como há esta dualidade agora aqui do Fernando Moreira, se falava na qualidade de antigo Presidente da Câmara e, portanto, representando os interesses de São João da Madeira, da Feira e um pouco também da Oliveira das Meias, ou se falava como Ministro, porque dizia que uma zona, uma região que tem 300 mil pessoas e, portanto, de facto faz-se um investimento para 2 ou 3 gerações, que o custo seria entre 45 a 50 milhões. Ou seja, quem de facto analisa-se os dados e vindo do Ministro, que é tido como conhecedor da matéria, que não fala por falar, independentemente do seu sentimento, que, na verdade, é um custo perfeitamente suportável para possibilitar, e acho que essa tem sido também uma das minhas guerras desde há 25 anos, pelo menos, de que a feira não possa passar ao lado da rede ferroviária nacional, dado que já foi, na verdade, muito martirizada pela circunstância de, durante estes 50 anos, não ter
acesso ferroviário em condições e, sobretudo, acesso aqui ao norte, que é a proteção, o aeroporto e ao metro, já que ele tão cedo não chegará aqui a Santa Maria da Feira, e, portanto, que permitiria, de facto, uma acessibilidade até para as nossas empresas, porque se houvesse, que eu penso que escondido, mais ou menos, estará, de facto, a ideia de poder utilizar esta linha, porque o TGV só circulará de dia, de noite servir para mercadorias, ou seja, permitiria que aqui umas empresas, provavelmente uma das beneficiárias, e terá sido com esse também intuito, esse benefício que a Lufthansa se instalou aqui, no sentido de passar a ser utilizado no transporte de mercadorias, na verdade, aqui servir as empresas daqui da região de Buga. Vamos ver. Muito bem. Costa Amorim, numa primeira intervenção, em relação à linha de alta velocidade, ao traçado da linha de alta velocidade, por esta altura ainda são todos estudos, hipóteses, linha de alta velocidade que passará... As coisas estão em andamento. Passará no Conselho de Santa Maria da Feira, sim. Mas a ligação, há muitos anos que se falava da ligação de Lisboa a Madrid, falava-se no Poceirão, daquelas coisas todas. Também já está em andamento, mas é para transporte de mercadorias. Pois, mas... Não é para... Depois temos aquele problema que o Costa Amorim há pouco falava na ligação à Galiza, mas depois a bitola portuguesa, certo, quando chega à fronteira, e muda de comboio. Eu já ouvi. Essa discussão é velha, é muito velha essa discussão. Eu ouço essa discussão há mais de 30 anos, provavelmente, desde que do lado lá de Espanha, as guerras entre Portugal e Espanha, e depois o acesso. Eu sou do tempo em que ia a Paris de comboio e chegávamos a ir onde tínhamos que mudar de comboio. Portanto, isso aí. Mas vi que, nomeadamente quando se discutiu aqui o Plano Ferroviário Nacional, que uma série de entendidos diziam que era um erro, que devia ser, de facto, a bitola europeia, não a bitola ibérica. E até o Pedro Nuno, que era ministro, até disse, não, eu quero a CP para defender a CP, portanto queria a bitola para impedir que portuguesa, outro tipo, sim, porque isso impediria, teoricamente, que os comboios que viessem de França, como até aí os espanhóis já estavam a fazer de alta velocidade e adaptando a bitola também à europeia, portanto chegavam aqui a Portugal, não podiam vir, ou seja, nós aqui, com o sistema da bitola ibérica, teríamos uma grande vantagem sobre os outros. Isso foi uma discussão que eu ouvi, eu não sou técnico, nem leigo nesta matéria, ainda sou abaixo de leigo, mas o que eu percebi de pessoas que na verdade conhecem esta matéria dizem que hoje em dia é muito fácil os comboios se adaptarem às duas bitolas. Portanto, é um falso argumento Portugal decidir pela bitola ibérica por causa da sua ligação até a Espanha, independentemente da Espanha poder, já está a fazer muito, em algumas partes, já está a adaptar a bitola europeia, porque hoje o sistema de construção dos comboios é relativamente fácil. Terem um sistema duplo que, entrando nesse tipo de bitola ibérica, não precisavam de fazer como antigamente, mudar de comboio. Portanto, essa é a conclusão que eu fiquei, que são estas, como Portugal é perito, são estes entendidos que todos têm opinião, parecem os advogados, quando estão dois advogados, têm 3 opiniões. E fez-me lembrar esse ditado popular. Muito bem. Fernando Moreira, em relação à linha de alta velocidade... Eu não tenho muito a acrescentar. Eu tenho lido algumas coisas dos problemas que acontecem, que se estão a passar em Gaia. Há algumas alterações que portanto, a equipa, as empresas, o consórcio que ganhou, tem feito algumas alterações ao projeto, quer na ponte, portanto, quanto a ponte ou pontes, com as passagens ferroviárias e rodoviárias, ou ser a mesma a fazer tudo. Portanto, sei que há aí alguma polémica.
Não tenho a certeza e não me parece que isso possa implicar alterações propriamente no trajeto da feira. Eles o querem aligeirar o custo. Agora, o custo, naturalmente que isso que é mais caro. Causa... É evidente que é muito mais caro uma estação subterrânea como era ali de Santo Ovídio do que uma feita à superfície. Mas eu acho que eles aí, espero que os técnicos, principalmente, questões técnicas e depois os políticos que se debrucem sobre este assunto, tenham de facto o bom senso e de optar pela melhor solução, independentemente de algum agravamento ou não do custo. O que importa é que de facto a obra se faça e que também tem que se ter em conta, enfim, o que é que se vai complicar a vida às pessoas, principalmente quando são empresas e já de alguma dimensão. Portanto, não é de um dia para o outro que eles podem mudar de instalações e manter e que se decida, porque a maior queixa que eu vi das empresas era que, olha, agora para o próximo ano aceito encomendas, não aceito encomendas, continuo com o mesmo ritmo, não continuo porque estou sujeito a qualquer altura. Naturalmente que é fundamental. Isto é um projeto para muitos anos. Infelizmente, no nosso país, é assim. Espero é que ele pelo menos tenha seguimento, não ande como o aeroporto, que agora é aqui, agora é ali, e espero bem que se tenha como exemplo, como mau exemplo o aeroporto, e se decida de uma vez por todas, porque de facto é importante que se decida aonde é que se vai, para que as pessoas, as empresas, tenham tempo suficiente de se poder realojar, continuando a trabalhar. É fundamental isso. E também mesmo as próprias pessoas, não é de ânimo leve que se muda de casa, e há situações muito complicadas, sentimentais. Agora, temos que perceber uma coisa. Uma obra deste tipo tem que ter sempre alguns impactos. É impossível hoje em dia. É impossível hoje em dia não os ter. Portanto, tem que se minimizar esses impactos, definir de uma vez por todas o trajeto, uma coisa que seja para fazer, e depois, com a lentidão que normalmente as coisas fazem em Portugal, pelo menos se dê cumprimento a isso. E principalmente que se tenha uma questão que é indemnizar convenientemente as pessoas de uma forma honesta e igual para todos, porque acaba por não entrar muito. Há conselhos mais envolvidos no traçado. No Conselho de Santa Maria da Feira, mais ali a freguesia de Espargo, uma parte de Rimião, mais a poente de Rimião, depois São Pai do Leiros também. E pouco, mas em Gaia, acho que é o principal. As coisas são complicadas. Assim, complicadas. E então, com a mudança da estação, então, isso altera. O novo presidente também já chamou-se a esse projeto, quer ouvir as pessoas, quer estudar, e nesse aspecto tudo bem. Agora, o que é que eu direi sobre a TGV? Decidam-se de uma vez por todas fazer alguma coisa com cabeça de tronco e membros. E tomar uma posição. Exatamente. Definir de uma vez por todas para o trajeto. Decidir um corredor. Exatamente. Definam um corredor. Mas eu até vou mais que o corredor, porque às vezes os corredores são ingratos. Já. Exatamente. O corredor está definido. Esses corredores são ingratos, porque às vezes ocupam 400, 500 metros. Portanto, eu recordo-me que tinham um terreno. Corredor do IC2. Na A32. A32. E um terreno que estava totalmente dentro do corredor. Cheguei a perder negócios por causa disso. Quando, afinal, depois no traçado, me levou 2 ou 3 mil metros. No entanto, enquanto aquilo não foi decidido, estavam 40 mil metros impossibilitados. Não é? Portanto, isso é muito complicado. Era bom que se decidisse. O corredor, pelos vistos, estará decidido, mas é bom que se decida o traçado, para que desses 400, 500 metros que estão suspensos, que estão pendurados nesse corredor, e alguns que se podem libertar para empresas, para habitações, para as pessoas trabalharem, sejam libertos, para que as pessoas possam fazer aquilo que lhes aprouver e que seja de rentabilizar. O que é que eu posso dizer mais? Que, de facto, o TGV hoje é recomendável, a linha do Norte realmente está esgotada, tem muito trânsito, de facto, o volume de trânsito é fantástico, porque se não fosse isso, se a linha de Boa, se tivessem havido outras linhas, concentrou-se tudo ali. Porque já há troços da atual linha que, se ela se pudesse manter ao longo da linha, nós chegávamos a Lisboa em hora e meia ou até menos.
Portanto, só que há troços onde ele vai ali a passo. O problema é que Não tem condições. Mas há zonas ali naquela zona de Coimbra, já não ando de comboio há algum tempo, mas de facto nas viagens, quando ia frequentemente a Lisboa, e eu fazia nestes comboios rápidos, de facto há ali zonas onde ele já dá quase a 200 km a hora. Não é? Já passam. Exatamente. Portanto, o problema é que há zonas depois que andam a 50 ou 40 ou 60. O problema é que nós, 70. enquanto que temos países como Inglaterra, Alemanha, onde a linha férrea é valorizada, a zona da Europa Central, onde a linha férrea é valorizada, onde se faz a utilização da linha férrea, aqui nós em Portugal optámos pelo contrário. Fechámos linhas e abrimos estradas e temos a linha do Norte. A parte rodoviária e pouco mais. É em detrimento. E depois também quer dizer que a desertificação do interior acabou por ajudar a fechar as linhas. E a de Voga não fechou porque está numa zona, enfim, ainda com uma densidade populacional elevada, com algum peso no país, porque também, de facto, não acredito que ela seja minimamente viável há muitos anos. Não é? Também custo. E temos não andado. Será nada de especial. Não sei. Eu acho que não, e também estas coisas, andamos aqui há 25 anos, 30 anos a falar nisto, e continuamos neste marasmo. E agora, e não sei quando é que vai, porque... Faz lembrar também o famoso corredor do IC2, quando se falava no IC2. Sim. A hipótese de fazer o IC2 desviado da Nacional 1. Pois, mas o problema está, que era o que o Moreira referiu, e aqui na Feirenda. Esse acabou. Mas teve anos e anos onde as pessoas não podiam construir. Os terrenos ficaram cativos. E agora dizem, olha, agora, ainda bem que foi tomada uma posição na altura em que eu estive na Câmara, e bem sensatamente, porque disse, bem, ou fazem, ou nos dão um prazo que vão fazer, ou então, da nossa parte, não temos argumento de dizer está. Para quê? Daqui a 30, 40, 50 anos. E depois mudam-se as estratégias, afinal também quantos anos é que nós andamos aqui a falar? Aqui quantos no anos Conselho da Feira, alguns traçados que estão cativos, nomeadamente ali na zona que era aquela ligação antiga, penso que era a continuação, não sei se é da Via Europa, ali na zona de Moselos lá, mas que ainda estão cativos. Não sei. Estão. Não, isso de facto era preciso haver esse cuidado. Quantos anos é que andamos aqui e chegaram a discutir isso? A Feira Arouca. A Feira Arouca esteve uma eternidade e de um momento para o outro abriu-se aqui um bocadinho de estrada que resolveu tanto, mas tanto para muita gente. Hoje sai-se de Escariz, ou de Abelheira, ou de Mansour, chega-se à feira num ápice. Agora, era importante também que pensassem no resto, dali até lá baixo. Era acesso à autoestrada. Exatamente, não se chega à feira num instante, depende da hora que for. Pois, o problema é depois de melhorar para baixo. Depois de entrar na rotunda, depende da hora. Moreira, porque não fizeram o resto. Exatamente. Foi só porque fizeram no sentido contrário. Pois. Que a ideia era da autoestrada para a Arouca e não da Arouca para a autoestrada. Pois. Se calhar não fizeram o melhor traçado, mas pronto. Mas em relação à Arouca já ajudou bastante, porque já estão próximos da A32. Eu continuo a dizer que eles têm uma estrada um bocadinho melhor do que aquela que tinham, mas não é... É o que vai acontecer agora a Castelo Paiva. Não é o ideal. É igual, não é o ideal, porque aquela variante de Mansores a Arouca melhorou, não podemos dizer que não melhorou em relação ao que existia, mas é complicada. Se vier de Arouca e aquilo tem um trânsito de caminhões, madeiras muito, muito elevado, se vier de Arouca atrás de um caminhão desses, você vai levar quase tanto tempo a chegar a Mansores como levaria pela estrada antiga. Aquilo é um traço contínuo permanente. Para cima ainda há ali algumas escapadelas, algumas vias duplas. Depois tem aquele bocado até Escariz, que também está na mesma, não se percebe, porque aquilo não seria difícil de alargar, aquilo é só matos, não seria difícil de alargar. E depois tem aquela variante, Feira Arouca, Escariz, Milheiros de Poiares, que é uma estrada um bocado complicada. Quem desce é complicadíssimo. E até creio que até já 1 ou 2 fatais. Não é assim tão... E depois chegam ali a Milheiros e depois depende do tempo, não é?
É como eu. Vai dar Eu se sorte. sair de Louredo para chegar à feira e vier para lá 32, se for a esta hora, provavelmente chego aqui em menos de 10 minutos, sem precisar de correr muito. Pá, mas se vier de manhã, chego em 3 ou 4 minutos ali a Pejeiros e depois demoro 10 minutos ou 15 por aqui abaixo. Que também melhorou. A retirada de semáforos e a questão das rotundas. Não há dúvida que estas alterações que se fizeram nesta estrada melhorou. Agora, uma saída de um nó de autoestradas no centro de uma cidade merecia de facto outra coisa. Isso é evidente. Sempre defendi, designadamente em programas deste género e aqui na rádio, que era muito mais bem emprego e mesmo os arauquenses se beneficiavam muito mais se de facto a Arauca, em vez de começar de Arauca para cá, tivesse começado aqui da feira para lá. E a feira, porque ia disciplinar aquele trânsito também. Se por exemplo pusesse feira, Milheiros, Esqueriz, eles estavam muito mais bem servidos. E não era só para Arauca. Porque esta estrada, isso que eu não me canso de dizer, neste bocado de estrada aqui entre nó da autoestrada e a Rifana principalmente, passa aqui gente de todo lado. Não é só os feirenses, não é só os arauquenses. Oliveira das Meias, Valdecambra, São João da Madeira. Portanto, mas é o país que temos, é a programação que temos. E nós muitas vezes pecamos nisto. Pecamos por isto. Porque andamos aqui N anos a falar do túnel da Cruz. Resolver um problema que temos. Está-se a decidir o túnel da Cruz, está tudo bem encaminhado para que funcione. Agora já se quer circulares, já se quer mais não sei o quê. Deixem fazer a obra do túnel e depois vamos ver como é que fica. Sim, e vamos o túnel não é feito para resolver esses problemas. Não é, mas eu dei como exemplo. Não é. E, portanto, agora, não deturpa aquilo que eu estou a dizer. Eu dei este exemplo para dizer que nós também não sabemos o que queremos. Ainda não temos uma obra feita e já estamos a dizer que não sei o que mais e que não sei o que mais. Vamos deixar acabar as obras, pá. Vamos deixar acabar a começar. Nem se trata de acabar. Vamos deixá-la começar. Exatamente. Vamos deixá-la começar. Mas não é a solução Agora, para esta questão. É evidente que não é a solução. Agora, que que resolverá um problema grande do Concelho de Santa Maria da Feira, daquela zona, sem dúvida. Daquela Dúvida. E melhorará também o nível de trânsito. Naturalmente. Sem dúvida. Sem tudo dúvida. tem implicações. Será extremamente boas importante. e más. Portanto, não vamos agora, que as coisas estão bem encaminhadas, estar aqui em criar entropias no sistema e dizer, não, agora não é isso, agora é uma circular, não sei as contas, não sei o que mais não sei o que mais. Por amor de Deus. Assim também não chegamos a lado nenhum, pá. Assim não chegamos a lado nenhum. É um bocado o mal dos portugueses, pá. Ainda não tenho o pássaro na mão, já estão a querer o outro, acabam por perder os dois. Acabam por perder os dois. Uma coisa é programar, as pessoas terem programas. Outra coisa é programar, mas não é. O que eu acho, isso para mim é um dado já adquirido, é que nós demoramos demasiado tempo, aqui é um mal do país, demasiado tempo a conceber e a concretizar. Porque, repara, nós demoramos, não é a conceber e a concretizar, demora-se muito tempo a conceber e aí demora-se muito tempo a concretizar. Começa-se um projeto, um dos casos flagrantes é, porque estudos, planeamento, existe montanhas. O caso, mas não é só. Depois vou dar um grande para chegarmos ao pequeno. O caso do aeroporto. Se ele tivesse sido construído há 50 anos, ou há 40... Ou há 25. Não, há 25 já as coisas eram um bocadinho mais diferentes. Naturalmente que hoje precisava de novas adaptações. Agora, não foi porque depois havia estes inconvenientes. Depois, há 40 anos, apareceram outros inconvenientes. Depois veio o problema da localização. Depois veio o problema de quem é que o paga. Depois veio outra vez a localização. Depois veio as propostas. Quer dizer, nós temos um princípio fundamental que é Lisboa precisa de um novo aeroporto. E 50 anos depois ainda estamos a discutir. Afinal, onde é que vai ser o aeroporto? Portanto, esta demora, que é o caso aqui que nós temos presente, que é o que nos afeta aqui, a saída da autoestrada, o ideal, porque era a solução fácil, mais barata, era deslocar a saída da autoestrada 300 ou 400 metros, que era para sul. E ficava aqui o trânsito que circula, quem sai da autoestrada não precisava de passar pelo centro da feira. Conclusão, nunca mais saiu
o provisório passou a definitivo, depois, durante anos, voltou a não se tratar de resolver, já que não era daquela maneira, então vamos encontrar uma segunda via. E, de facto, ao fim deste tempo todo, continuamos com a solução inicial provisória. Porque eu já o disse há muito tempo, reitero, e provavelmente o manterei de muitos anos. Não conheço nenhum conselho, nenhuma sede de conselho. E a feira tem também as suas pretensões, até porque está no ranking 20, onde as vias rápidas, saída da autostrada, passam pelo meio da cidade. Não existe. Se verificarem, podem percorrer todas. Não passam. E a da feira passa a menos de 500 metros do tribunal, do hospital, dos serviços públicos da Câmara. E isso sempre será uma entropia. Porque o sentido hoje do núcleo central é que haja muito movimento. Se ainda por cima do muito movimento que por si já ele existe, se ainda lhe pões mais outro de fora, cada vez vai ser pior. E, portanto, esta história do túnel é um remedio. É por essas e por outras que, por exemplo, aqui temos o exemplo da BCI no Porto, que agora o novo presidente diz: eu quero resolver o problema, nem que seja taxando o trânsito que vai passar de pesado, que passa pelo centro, porque tem que atravessar do norte para o sul. E atravessa como? Andaram a discutir, eu faço, não faço, passa e não passa, e agora até estão a pensar: vamos deixar de portajar para os pesados, se eles utilizarem as outras alternativas que levem do lado, porque tem outras vias, sem passar pelo centro do Porto. Portanto, ou seja, porque de facto, em termos hoje ambientais, a pior coisa que existe, que nós aqui somos, é ter no principal aglomerado a passar o trânsito demasiado, nomeadamente com os pesados que tem. E, portanto, as soluções, se demoram muito tempo, depois também implicam e complicam a sua solução. E têm que ser muito mais relativas, porque tem outro problema: o custo. O custo. Porque nós estamos aqui a ver um traçado que não é nada de especial, e eu achei também piada por isso, é 1%, mas 1% são 50 milhões para fazer a obra. E quando a fizesse, já não vai ser 50 milhões. Já não vai. Quer dizer, tudo hoje é muito caro, tem que ser bem programado. E nós não temos. Ao contrário de situações que eu conheço aí um pouco pela Europa fora, de facto, o trânsito tem que ser hoje programado e utilizar um meio de transporte que é cada vez mais um transporte que não seja poluente. O problema está no nosso planeamento, que é um planeamento à la carte, é um planeamento que eu estou agora e vou fazer e digo, acho que deve ser assim, mas depois vem o outro, passado 4 anos, e diz, não é assim, é de outra forma, e pronto, e nós não temos um planeamento nacional, especialmente nestas grandes obras a nível nacional, sim, em que se faça um planeamento que venha quem vier, vai normalmente seguir. Outro problema que temos, e acabando os dinheiros da Europa, isso pode ser pior, é de facto que o dinheiro do Estado, toda a gente também puxa que ele seja gasto muitas vezes em despesas sem se preocupar com isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, da saúde. Quer dizer, como é que é possível ninguém se preocupar? Já vai havendo alguém que se preocupa. Ninguém se preocupar com um aumento constante. Se é possível. O Ministério da Saúde continuar a ter aumentos constantes. Não tem que reduzir de alguma forma. Melhorar a eficiência. E quem diz fala no da saúde porque é o mais gritante. Mas isto se calhar passa-se em todos. O da saúde é o mais gritante que em 8, 9 anos, para não exagerar, duplicou o orçamento. E continua-se a querer aumentar o orçamento. Isso também tem um problema que depois rouba fundos para as obras. Não é? Porque e depois o dinheiro não é elástico. Depois inventámos soluções que, enfim, até são contra as regras gerais. No outro dia eu vi num debate um dos entrevistados a dizer sobre a história dos tarefeiros. Mas se fosse na função privada,
esta situação, o que é que tinha levado? A que a empresa fosse multada e o ACT dissesse isso não pode ser, que é ilegal. Como é do Estado, e vemos o custo que isso tem, já é legal o que não é legal. Sim, isso é de facto uma coisa que não se percebe. Como é que há tantos anos e nunca ninguém tomou medidas sobre isso? Mas a verdade também é uma coisa que... E não se percebe também outra coisa que me incomoda também, é a ordem dos médicos e mesmo até os sindicatos. E apareceu agora uma senhora aí que percebe de tudo e fala de tudo com uma facilidade que eu até fico espantado. Isso os nossos comentadores também Mas, sabem. mas quer dizer, estas entidades que têm um aspecto, uma defesa de grupo, eu não vejo agora a ordem dos médicos, vi falar, por exemplo, com os problemas que estão com os médicos que metem a pata na poça, que levam 700 mil euros e coisas assim, não se defende. Mas se for qualquer problema que se haja, há aquele rei que defende-se porque não pode fazer isto, porque não pode fazer aquilo, e nesses problemas não dá. Porque há o caso das horas, não é? Certamente ouviu. Quer dizer, os médicos fazem bem. Eu acho que isto que é humano. O problema é de quem nos gere. Porque se eu hei de estar a trabalhar e a ganhar 4 ou 5 mil euros, se eu vou fazer horas, se eu vou para tarefeiro, e chego ao fim do mês e consigo ganhar 7 ou 8 ou 10 mil, e não trabalho e não tenho que estar obrigado, até porque eles põem-me lá na escala das urgências, mas eu não posso ir, não vou. E não tenho satisfações a dar a ninguém, não vou. Quer dizer, isto passa-se e ninguém reclama disto. Ou pouca gente reclama e quem tem que tomar decisões não atua sobre isto. É difícil, se calhar é. Agora, há que repensar isto, porque não há dúvida que alguém, como alguém diz, o problema da saúde está na gestão. E nós temos há um outro exemplo que eu costumo dar. Porque é que em Lisboa há tantos problemas? Eu sei que é maior, não tem nada a ver com o Porto, em relação ao Porto é maior. Mas o Porto também já tem um grande hospital como o São João, como o Santo António, já tem uma população muito grande. E as coisas vão funcionando. Porquê é que há tantos problemas em Lisboa, no Vale do Tejo? E porquê é que não vêm buscar estas boas soluções que o Norte tem? Também Há muitas coisas que estão a tentar implementar lá em baixo, que já estão implementadas aqui naturalmente. Há mais população também, também há mais hospitais. Também há mais hospitais. Nelson, não brinco comigo, quer dizer, a escala é tudo relativo. Se eu aqui, no Hospital Central, como é o Hospital de São João, que eu infelizmente fui obrigado a conhecer, aquilo é um mundo. Naturalmente dizem, os de Lisboa são maiores. São, naturalmente que são. Tem vários. Mas Lisboa se tem não vários. Funciona, não me interessa que tenha vários, ainda melhor. Quer dizer, se tem vários, também tem mais população, naturalmente. Aqui também temos o São João, temos o Santo António, pelo menos. Temos o de Gaia. O de Gaia, que é um excelente hospital, também. Matosinhos. Quer dizer, há muita coisa, mas em termos de grandeza, se quer. O São João, aquilo de facto é um mundo, pá. Aquilo é uma coisa monstruosa, um gajo perde-se lá dentro. Aquilo é de facto monstruoso. E funciona, pá. E tem funcionado bem, em termos de económicos e em termos de prestação de serviços. Bem, o que é que lá em baixo não funciona? Quer dizer, o país de facto precisa de calma, que as pessoas pensem um bocado, porque de facto o dinheiro não é elástico, pá. Isto é a propósito das obras, pá. Muito bem, meus caros. E vamos continuar a... Se eu gastar o dinheiro e de qualquer maneira, amanhã a minha casa vai abaixo e eu não tenho dinheiro para consertar, não é? Muito bem. Meus caros, vamos continuar a falar de obras, acessibilidades, mobilidade. Obras, acessibilidade, mobilidade. Há pouco ouvimos no bloco de informação o Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, a falar precisamente sobre isso, sobre aquele bocado da Nacional 109/4, ali da rotunda do hospital até Santo André, ali chama-se Rua de Santo André, mas a estrada nacional 109/4, o trânsito é caótico durante quase todo o dia, faz-se sentir ainda mais de manhã e ao final da tarde. Nesta altura é um pouco quase por toda a cidade. Circular em Santa Maria da Feira tornou-se caótico. Eu acho que nesta altura, eu no outro dia saí de Rio e julgo que foi para Fiães ou para Lebão, e achei estranho é que em quase toda a travessia, desde Rio Maião até Lebão, apanhei muito trânsito em Rio Maião, porque agora a 109/4 em Rio Maião, a partir das 16h30
é um caos também de trânsito. O pessoal que sai das zonas industriais, o pessoal que vem depois da via estruturante também para entrar e para seguir para Passos Brandão é complicado. Depois chega-se a Lourosa, outro caos, o trânsito é complicado. Depois ainda há obras na parte final da via estruturante, ali quem sobe para o Calvário. Depois chegámos à Nacional 1, é um caos. A Nacional 1 é um caos. Só aquela caos, parte que atravessa Lourosa é um caos. Depois entramos em Lourosa, noutra estrada nacional, que não sei, não estou a precisar do número, aquela que vai sair à Corga, e essa, 326. essa também tem ali, a que passa a Louredo, precisamente, é a mesma que passa a Louredo. Essa também, muito trânsito, ou seja, por esta altura há um aumento considerável de carros, não é? E tudo isto, nesta altura, começa a ficar complicado de circular por quase tudo quanto é sítio. Neste caso, vamos falar mais propriamente da 109.4, Rua de Santo André, este troçozinho aqui pequenino da rotunda do hospital até à rotunda de Santo André, sendo que nesta altura está-se a alargar já aquele bocadinho ali no meio das duas superfícies comerciais. Está previsto ainda alargar da ponte até à rotunda do hospital, no seguimento do muro do hospital. Acho que isso já está tudo negociado com a Quinta do Reboleiro, para ser tudo, para ficar na direção do muro do hospital, ficar também duas faixas de um lado, duas faixas do outro, e desaparecerá a faixa amarela. Esperamos também a entrada direta das ambulâncias, que irá, de certa forma, também desanuviar parte do trânsito no que toca às ambulâncias, que são muitas, infelizmente, para o hospital para o centro hospitalar dentro do Oriboga. E depois é a questão do estacionamento, isso a semana passada já falámos sobre isso aqui também. O estacionamento no hospital, que começa a ser complicado, porque as pessoas ao querem estacionar, a máquina variando, depois a seguir junta-se ali uma fila que vem até à rotunda. O estacionamento é o mesmo que acontece no Hospital São João, as pessoas por vezes criticam de se pagar, mas é uma realidade, ou seja, o hospital faz o mesmo que fazem os outros neste momento. Era complicadíssimo estacionar ali e naquela zona toda, e neste momento as duas superfícies comerciais mudaram de estratégia, porque começavam a ser parques de estacionamento do hospital também, e essa situação mudou. Fernando Moreira, trânsito, neste caso eu falo naquela via que ainda há pouco o Miguel Albergaria falava no bloco de informação, na 109.4 ou na Rua de Santo André, e depois também a questão do estacionamento, que acaba por complicar ali um pouco. Eu não tenho muito a dizer sobre isso. Acho que as obras que ali estão a ser feitas com a supervisão da Câmara, naturalmente, mas por uma das grandes superfícies que está ali, médias superfícies, não se pode considerar grandes superfícies. E, portanto, parece-me bem o que se pretende, que é criar duas vias desta rotunda ali, que dá para os passionistas, até à rotunda do hospital, quer num sentido, quer noutro. Portanto, a ideia parece-me boa e tanto quanto sei, aqui tudo isto é feito às expensas dessa grande superfície. A parte desde a ponte da 223 até à rotunda. Do lado direito. Exato, o resto para trás. Pretende, do outro lado, criar também duas faixas. Na continuação do hospital. Exatamente. Onde está o muro, siga. Parece-me ali junto fez o corpo. Exato, essa parte já está feito o monumento aos jogadores de sangue. Já está feito. Ali, por ali adiante, mas isso já está feito. Não está a obra feita. Uma situação está previsto. Que vai ajudar. E que quer dizer, o conceito, no meu ponto de vista, é o melhor que se pode arranjar, não é? Mais que duas pistas, agora, não é possível arranjar. Mas tu dizias, ainda há bem pouco tempo aqui, que se passava bem, que eu dizias, aquilo está mal, não passa-se bem. Moreira, havias de passar a cassete atrás o que disseste. Claro que foi para defender o Executivo, mas não me interessa, porque o problema é esse. Porquê é que se licencia? Estamos aqui na história que isto tem que ter princípio. E o princípio, tu já o definiste há um bocado de planeamento. Porquê é que isso não foi visto? Porque as duas superfícies não estão há 50 anos. Porquê é que não previu isto? Olha, o Mercadona podia puxar um bocadinho acima, que só tem para lá tapadas.
E ficava o problema resolvido. Nem o Mercadona agora fazia o favor, que para fazer o favor de ter alguma contrapartida, ou estaria nas condicionantes, que eu não sei. E, portanto, desse lado já não havia problema absolutamente nenhum e era barato. Era puxar um bocado mais acima. Porque eu sei que o terreno, ou no tempo de Alfredo Henriques, ficou reservado para a Basílica. Que o Papa até vinha a inaugurar. Mas pronto, o Papa não veio a inaugurar, não há lá a primeira pedra na Basílica, puxava um bocadinho acima. Estava o problema resolvido. Eram as condições. E dizer, isto aqui vai tornar-se, porque por isso é que nós temos aqui uma equipa técnica, responsáveis, porque os políticos são políticos, têm as ideias. Aliás, basta ver um político que hoje está no mundo todos os dias, sempre com novas ideias. Mas estão lá os técnicos para dizer, cuidado, que isto não pode ser assim, é preciso ter cuidado com as condicionantes que lá estão, mais no único sítio, porque já estava lá o hospital, no único sítio onde grande parte, para não dizer a totalidade, das pessoas que vinham pela autoestrada ou de sítio qualquer, tinha também que passar ali para o hospital, porque o hospital também só tem uma entrada. Também outro problema, porque inicialmente, eu até me bati por isso, não preciso de estar aqui a puxar dos galões, porque a Quinta do Reboleiro é o ideal, comprava tudo, resolvia o problema uma vez por todas. Não, pede muito dinheiro, não é conveniente. Conclusão, depois, no final, e é isso que tu dizes, e bem, optimizar os custos, é ter perspectiva. No final, se fizermos as contas, aquilo que não se quis fazer no princípio, que custava, mas era possível, é seguramente muitíssimo menos do que hoje para essas soluções que são remendos. São remendos. Porque aquilo vai continuar a ser remendo. E eu até disse uma vez, na altura, e continuo a pensar que era a solução definitiva, já que não querem retirar a portagem dali, porque é que o túnel não avançava mais 600 ou 700 metros, vinha sair já, porque depois tinha ali, de facto, aquela toda em Picalhos, saía à beira de Picalhos, o troço de cima passava a servir só o hospital, só passava a servir o hospital passava a ter os seus acessos, mas se o hospital precisasse de terreno do outro lado, tapadas, não passava lá atrás, estava o problema resolvido e solucionado definitivamente ali naquela zona. Não, o túnel é muito caro, eu não sei quanto é caro, que nunca havia estimativas, mas isto para dizer, os serviços e a falta de visão, e há câmaras que até o têm, e tem, que é, quando fazem obras, que são obras de grande folgo e que demoram anos, têm planeamento feito. Porquê? Porque vão adaptando, se porventura houver construções, outro tipo de intervenções, eu dizer, calma, que nós temos aqui este estudo para preservar uma futura obra grande. E como é que vamos compatibilizar? Aqui a feira não tem isso. Foi um grande erro com o Alfredo, bati-me sempre por isso, sempre, dezenas e dezenas de vezes. Não, fazemos tudo a passo de caracol, sempre vamos navegando à vista. E o navegar à vista hoje traduz-se numa situação muito mais custosa, porque estas obras aqui do hospital, eu também não conheço nenhum hospital, nem sei como é que foi possível, não conheço nenhum hospital que não tenha uma entrada rápida só para o hospital. Só para o hospital. É só veres, é só tu veres. É só tu veres. Eu estou-me a lembrar do hospital, por exemplo, de Matosinhos. Pedro Spano. Não, gastaram lá uma fortuna. Se vai ali, tem eles a tocar, as sirenes a tocar, você arruma-se para o lado, para aquilo passar. Vou lá, passo lá muitas vezes. Mas tem, claro, mas eles têm feito. Isto é como tudo. Isto é como tudo. Eu conheço a criação do hospital em Matosinhos, porque ia lá muitas vezes ali junto ao estádio, à Quinta Seca, e portanto passava ali muitas vezes, e sei muito bem como era aquilo no início e como é hoje. De facto, o crescimento e o desenvolvimento que teve a Quinta Seca, o crescimento e o desenvolvimento que teve aquela parte do Norte Shopping daquilo para cima, e hoje, de facto, para se chegar lá, a se passar naquela rua que dá para o hospital, e que vai atravessar a linha do metro, é complicada. Portanto,
Aqui na feira, eu continuo a dizer, quer dizer, eu de facto noto, mas também uma grande parte, um destes dias, eu não frequento agora muito a feira, ainda nestas horas de ponta. Aliás, horas de ponta aqui é muito... Por exemplo, já vi muitas vezes, quando eu ia aos semáforos, por exemplo, ao fim da tarde de domingo, era uma fila aqui da autoestrada até aos semáforos, pelo menos. Mas acontece mesmo ao fim da tarde. No verão, portanto, então, isto ainda é natural continuo. Sim, mas isso, tu vês que... Estes dias... Só para acabar, Espinho, a saída de Espinho até o Picote, na altura da praia, não há nada para ninguém. Só ir por dentro. Portanto, o trânsito, de facto, tem aumentado muito. Eu, outro dia, de facto, passei ali mesmo um bocado aflito, para chegar daqui abaixo ao hospital, à rotunda do hospital, demorei aqui bastante tempo. Pronto. Também, em parte, é por força dessas obras na Rua de Santo André. Têm que ser feitas. Com a Avenida da Europa, a situação reduz aqui bastante. Há alturas em que aquilo funciona muito bem. Quer dizer, fora estas horas de ponta, aquilo funciona bem. Nunca tive grandes problemas em andar em circular nestas vias. É uma via que eu faço com alguma regularidade, venho por ali, sigo em frente e, portanto, vou por ali. Agora, há aqui, de facto, algum aumento de trânsito. Algum aumento de trânsito. Há muito. Está-se a tentar fazer, acho que aquilo que se está a fazer, visto bem a proposta, é o ideal, não é o ideal. O ideal nós nunca vamos conseguir, até porque isto está sempre em evolução. Porque, por exemplo, o problema, nós falamos muitas vezes dos municípios, sim senhor, os municípios têm que ter o seu peso, têm que ter o seu planeamento, mas muitas vezes nós dependemos de organismos nacionais, que é o caso do IP. É o caso desta obra, que é um disparate. É o caso do Tribunal, que dependemos do Ministério da Justiça, ao lado da direção de não sei das quantas. Quer dizer, nós criticamos, mas afinal de contas, quem é que tem que tomar a decisão? Quer dizer, não vai ser uma Câmara que vai dizer isso. Câmaras vai fazer um tribunal, que são capazes de fazer um hospital, como a Câmara, já houve alturas como a Câmara de Sintra, há poucas, não é? Ou não há nenhuma. Aqui trata-se aqui falar no terceiro, se calhar, conselho mais populoso do país e em termos de receitas. Portanto, mas, Fernando Moreira, é o que eu estou a dizer. Aqui trata-se de reivindicarmos. Agora, mas reivindicamos. É como uma junta de freguesia. Uma junta de freguesia também. É verdade. É igual não ter dinheiro. Mas uma junta de freguesia. As juntas de freguesia mais diligente conseguem, de facto, outras coisas. Porque alguns também se sentam na cadeira e estão à espera que lhe venham oferecer. E como as coisas não funcionam dessa maneira. As coisas funcionam mais de outra maneira. Se eu peço 50 coisas ao mesmo tempo, eles vão-me dizendo tudo que sim, não me fazem nada. Pois. Se eu peço uma ou duas coisas e me foco nisso, naturalmente que eles me vão fazer. E este é o nosso problema. E é o problema que eu dizia aqui há bocado. Eu já ouço tantas críticas ao túnel da Cruz. Quer dizer, custou tanto agora já a aprovar, custou tanto a a pôr isto em funcionamento. Também me parece, quero crer, que seja possível. Mas vejo tantas críticas a esta obra e já propor outras obras em cima destas. Ainda esta não está aprovada. Ainda esta não está aprovada. Está aprovada, está. Opa, você já conhece o projeto definitivo? Não, tudo que leva a querer. Tudo leva a querer. Mas eu estou a falar, vou falar para mim. Que eu não sou eu não estou ali eu não conheço o projeto. Eu não estou na gestão ao dia a dia. Mas já vem do tempo do Emílio, foi declarado que de facto há uma parte que nós temos que perceber. Isso tudo é uma entropia, essa história. De facto, o poder central que está em Lisboa e que não conhece a realidade e, portanto, para decidir as coisas, ou como são casa que não tem pão, há muitos a ralhar e, portanto, isto não é bem assim. E o que é que acontece? Que a obra tinha que ser feita, concretizada e, em termos de projeto, com a anuência do Instituto, porque de facto a obra, senão, não era possível ser feita nos termos em que está. E o caso até tribunal, vai mexer na saída da autoestrada. Conclusão. Portanto, isto para dizer, tu estás a dizer que não é certo. Começou a arrancar o projeto. Foi aqui, até antes da campanha, tivemos aqui discussões sobre se afinal o projeto, sim ou não, foi posto a concurso que era o traçado. Não, sim, acho que a nossa altura era o projeto.
Era o projeto, Nesta altura era o que projeto. não apareceu ninguém porque era preciso Era o saber, projeto. é preciso um projeto, porque isto não é pôr ali a Câmara por ali Naturalmente. os empreiteiros. Foi quando o município presidente- disse que fazia o projeto para depois a Sim, tutela mas isso avançar isso com já o... são- Mas isto vem a proposta. Isso já não é isto. forma de Costa Amorim, negociar mas e isto vem, já- isto e já- vem o município Foi o ter mesmo- foi o condições. mesmo que queres fez fazer Pinto ver é o Nunes, seguinte, Pinto. Acho é que que nós agora- temos que ter agora não- mais, temos que ser mais coerentes nas coisas. E mais rápidos a Também, concretizar, muito a mais concretizar. rápido, muito mais rápido. A concretizar. Muito mais rápidos. Agora, o que não podemos, e muitas vezes as pessoas perdem-se, porque de facto reivindicamos muitas coisas ao mesmo tempo, mas isso está bem. Neste momento reivindicamos um novo hospital. O novo hospital não. O aumento do hospital. Porque isto volta outra vez à história. Está com uma zona muito grande agora. Era Nelson, pequenino, era só Nelson, para nós. Voltamos sempre, porque isto depois faz-me lembrar do teu Benfica. Vem um treinador, contrata 5 ou 6 jogadores da sua confiança. Vai embora, vem o outro, os 5 ou 6 da confiança já não servem, põe-nos no banco e agora eu quero 5 ou 6 da minha confiança. E vem 5 ou Mas 6. sabem, Fernando Moreira, E Fernando andamos Moreira, sempre aqui, ao ouvir andamos sempre. o Costa Amorim falar sobre o Benfica, história faz do- lembrar que o Porto já não ganha nada há não sei história quantos do- anos. a- Mas agora A aprendeu. história do hospital, quer dizer, há erros que se pagam É muito que não, caro. estás a ver? E mais tarde, porque Tinha o sido problema lá em do cima. hospital... É a localização. O problema do Começou hospital. logo pela localização. Exatamente. Demorou 40 anos, quase 40 Discutirem a anos, localização. a decidir fazer o hospital. Decidiram fazer o hospital e nestes 40 anos nunca ninguém se lembrou da alteração do projeto. Nem da localização. Temos terreno para o hospital, queremos o hospital. O hospital é Naquela decidido. altura dava. O hospital é decidido, pois dava. Pois. Só que aquele terreno foi encontrado e era para o hospital quando a feira era uma vilazinha, muito pequenina. A Vila da Feira. Não era a Vila da Feira, umas E pouco mais. casinhas aqui à volta. Alguns daqui da avisaram, rádio, e lá abaixo. Moreira. E lá abaixo. Alguns Quando o hospital, avisaram. quando alguém diz vamos fazer o hospital, há aquele rei que o hospital já não pode ser aí. Já sabíamos, nós que andamos por aqui, já temos alguns anos destas coisas, sabíamos que se alterasse Ai, naquela altura Altera- já não se fazia. que se alterasse a localização do hospital, íamos estar mais 40 anos à espera do hospital. Não devia ser assim, mas infelizmente no nosso país o histórico diz-nos que é assim. Portanto, fez-se o hospital e vem. Na altura eu acho que quem decidiu bem. Porque se não fizesse naquela hora, ainda hoje se calhar não tínhamos hospital. Pois o problema é que nesta altura uma ideia de o uma melhor hospital, localização. o hospital Agora- desde agora, Valdecambra estamos a pagar, até ao bar serve toda esta estamos zona. a pagar as duas Arouca, Valdecambra, São João da Madeira, Oliveira das Mães. são fruto dessa nascença. e não é só- Agora temos que alterar. Olha, uma das coisas que já se alterou foi aqui a entrada dos funcionários que entram por esta rua, para o parque. Portanto, já alivia um bocado o trânsito com a história do Parque Pago e os funcionários, creio que estão, pelo menos, a ser aconselhados a entrar por aqui para não obstruir ali a zona da rotunda. Portanto, agora temos que ir melhorando, pá, o que está. Não vale a pena, Mas, nós Moreira, estarmos aqui com grandes Moreira, rodeios. Moreira. É assim o país, a forma que o país Mas funciona. não é assim, Portanto, isso é verdade. Mas, ó Moreira, é assim, pá. Moreira, mas se reportares a essa altura, se estavas aqui, um dos terrenos sugeridos, para ver a visão curta de muitos dos nossos governantes e atrasam depois o interesse geral. Hoje as pessoas têm outra, penso eu, que têm outro tipo de visão. Era para ser onde está ali a quinta ao lado do castelo, a quinta do castelo. Era para ser lá também o hospital, também foi Também se um falou dos nisso, também sítios. se falou Espera, depois era Não, aqui. Inatel. Depois, não Inatel, depois era aqui. Isto por Não, uma... desculpe. Eu sempre conheci a localização do hospital ali. Não. Era... Tempo da comissão que E cedia negociou, o hospital, já foi, eu ia era dizer. ali, era ali. Não, já Agora, foi numa fase. depois do hospital, depois de se ter dito que se ia fazer o hospital, Moreira, se falhou. não. Era no Inatel. Não, espera. A primeira espera hipótese era o aí. Inatel. Houve Onde uma está o Inatel? Assembleia Municipal. Qual é que foi o terreno que foi comprado? Não foi aqui? Foi Na aqui primeira comprado, Farandas. foi depois de ter abandonado aqui. Houve uma Assembleia Municipal, honra seja feita. Mas eu não estou a falar que isto é muito tarde. Espera. Eu estou a falar Não, foi a da Comissão localização. de Criação do Castelo, que andou anos e anos com essa história às Não, costas. tu já vens numa fase posterior, em que ele ainda está vivo, era membro da Assembleia Municipal, o Carlos Fontes, não é o único, eu não quero falar dos daqui da Vila,
que na altura era vila, não era cidade, o Carlos Fontes, que disse: porque é que o hospital não é ali na zona das Airas, que tem terreno? Porque ali... De acordo. Resposta: tem que ser no centro da feira. Pronto. A questão não era só essa. Foi. Vocês sabem que a questão não era... Eu, nessa altura, eu sou um bocado contra o centralismo, mas nessa questão do hospital, eu percebo... Não estava, eu lembro... Eu ouvi muito bem. Eu estava na reunião ali, em que o Primeiro-Ministro disse: podem empenhar as suas barbas que o hospital será feito. É que portanto, já estava discutido. Era ali o sítio que estava decidido. Mas depois... Tudo que se falou depois das localizações era já depois dessa decisão. O Inatel foi antes, muito antes disso. Não, Moreira, foi antes. Quando houve peditórios na feira, houve muita confusão. Era muito difícil se alterassem na altura a localização do hospital. Nunca mais seria feito. Isso é um facto. Exatamente. Isto foi como a história. Quando foi aqui do tribunal, não quiseram dar um bocado de terreno ali e o ministro diz: passa muito bem, até logo, Lisboa não precisa do tribunal. Pronto. Isso tens razão. Aqui, ou se aproveita o momento e que não é solução ótima, mas é boa ou é razoável, ou então perdeu-se a oportunidade, apareceram outro tipo de pretensões e o pensamento já passou para o outro lado. Meus caros, o tempo urge e vamos mudar de tema. Depois ainda temos as notas finais. Terceiro tema da nossa ordem de trabalhos: precisamente o modelo de eleição para os órgãos municipais e a inerência dos presidentes de junta na Assembleia Municipal. O velho. Isto leva-nos a esse modelo. É a tal história, são as regras que estão instituídas. O que se trata aqui, falamos disso na semana passada na Praça da República, muito de lei, porque já estávamos na fase final. Nós não falamos aqui já falamos aqui várias vezes sobre os vários modelos possíveis e imaginários. Esta situação que leva sempre àquela história de dizermos que o modelo de eleição para uma junta de freguesia são eleitos os elementos da Assembleia de Freguesia, que depois, por sua vez, na Assembleia de Freguesia, elege-se o Executivo. O Presidente de Junta é o único que está eleito, os restantes são eleitos na Assembleia de Freguesia. Até pode ser o último a ser eleito pelo partido vencedor, mas ele vai fazer parte do Executivo, porque o Presidente de Junta acha que ele deve fazer parte do Executivo e depois, por sua vez, vai a votação em plena Assembleia de Freguesia para saber quem é. Fica-se com a sensação de que esse é um modelo justo, ou mais ou menos justo. O modelo optado na Câmara Municipal é a votação para a Câmara Municipal. Já não é o mesmo pelo método de ontem, é diferente. Pelo método de ontem, são eleitos os elementos para a variação. Os que ganham, por norma, é quase sempre assim, fazem parte do Executivo. Os outros vão às reuniões de Câmara, não têm pelouros. Há casos em que até são atribuídos pelouros em alguns conselhos, não tendo maioria depois já aquelas negociações, tipo o queijo limiano, que não foi numa Câmara, mas poderia ser. Há aí tantos queijos limianos, agora este ano apareceram aí tantos queijos limianos depois das últimas autárquicas. Porque acabaram todos os executivos. Esse aí é outro argumentário que estão a utilizar às vezes e que bem eu vi os responsáveis das autarquias, já não sei quem, que disse: estão a querer comparar com as juntas de freguesia, que nós saibamos, as juntas têm sempre vários elementos de diversos partidos e a verdade é que formam sempre os seus executivos, as suas juntas, as assembleias, e são raros no plano autárquico que haja eleições porque eles não se entendem. Portanto, isso aí é um falso argumento de que se utilizasse o modelo que é das juntas de freguesia, transportá-lo para as câmaras, que não servia. Porque para as juntas tem servido e não tem havido grandes eleições. Portanto, não tem havido entropias por parte das forças que negociam os respectivos executivos. E a prova está, nós ainda falamos aqui no princípio, que os executivos das juntas de freguesia, aqui no Conselho da Feira, estão todos instalados. Portanto, porquê? Negociaram, falaram e conversaram. Portanto, o modelo, se fosse o modelo transposto para a Câmara, igual, porque a ideia da Câmara, considerando a dimensão e que não tem, digamos, aquela vastidão, porque há freguesias que são grandes, mas também o próprio Moreira já aqui disse, porque tem experiência nessa área, nunca fui autarca de freguesia, que diz:
a lei é a mesma e o modelo é o mesmo para uma freguesia que tem 100 mil como uma que só tem 90. Quer dizer, estamos aqui em realidades completamente distintas. Portanto. Mas isso não impede que o modelo vá funcionando. Claro. Agora, a grande questão é que todos nós sabemos que, por norma, e com quantos mais partidos tiverem, que eles cada vez são mais ciosos de que este modelo, do ponto de vista da Câmara, porque acham que é um Estado superior, aceitarem um modelo das juntas de freguesia. Mas Costa Amorim, depois temos aquela situação da Assembleia Municipal, que ainda não falei nisso. É que nas Assembleias Municipais... Não, tu tens dois modelos que não devia ser. Mas na Assembleia Municipal, o Costa Amorim candidata-se, Fernando Moreira candidata-se. Já não é o modelo das juntas de freguesia. Um dos dois vence a Assembleia Municipal e depois está sujeito a não ter a maioria na Assembleia Municipal. Até pode vencer com maioria a Assembleia Municipal. Sim. E está sujeito a não ter a maioria na Assembleia Municipal. Não, porque vence as eleições. Não, isto, vamos lá ver, nós não podemos julgar as coisas assim. Isto é a mesma coisa que um partido ganhar o governo, ganhar as eleições para o governo, umas legislativas, e depois a Assembleia da República entender que deve governar outro governo. Que já aconteceu. Que já aconteceu. Portanto, tudo, e na feira também já aconteceu. De facto, Assembleia o Municipal. partido ganhar a Assembleia Municipal. Com Stress Monteiro. Sim, mas depois com as juntas de modelo é são os modelos. Portanto, isso é diferente. Não é distorção, quer dizer, está decidido que os presidentes de junta são, por inerência, membros da Assembleia Municipal. E está decidido. Neste modelo. Neste modelo. E nós temos que respeitar a lei. Então nunca se muda mais. Nunca se muda mais. Tem que ficar assim, nem que a gente considere que há uma entropia ao sistema e que não é... Porque a questão... Sabe que eu defendo há muito tempo que ela deve ser mudada. Eu defendo. Sim, agora não posso estar aqui a querer alterar as coisas. Não é isso. Estar aqui, olha, o presidente ganhou a Assembleia e afinal não foi eleito presidente. Não é nada disso. Já sabe disso? Já sabe disso. Não é nada disso. Não é nada disso. O modelo... que depois levanta-se essa questão, porque os presidentes de junta também têm feito a sua força, que querem ser membros da Assembleia Municipal. Mas isso não tem nada a ver, a meu ver, num modelo dos vários modelos que foram sendo discutidos, e isto exige conhecimento por parte de quem, na verdade, tem prática e tem teoria para que o modelo seja correto, como é. Se utilizasse o mesmo modelo das freguesias, isso não impede que o presidente da junta de freguesia venha à Assembleia Municipal. Mas há desde logo uma diferença. A Assembleia de Freguesia, o vencedor da Assembleia de Freguesia é o primeiro. Não é depois vem uma equipa que não foi candidata. Então a pergunta é: porquê é que nós estamos aqui a escolher membros para uma Assembleia e temos que indicar uma lista? Aquela lista ganha e depois diz: não. Agora venham de fora que não se candidatou e agora nós é que vamos escolher. Não se candidata. Nós agora é que vamos escolher o presidente da Assembleia. Portanto, o modelo fica logo distorcido, porque o que dizem é assim: o que os presidentes de junta, porque o modelo, não há modelos perfeitos, não é? O modelo a seguir, isto é um bocado como o presidente da junta de freguesia, tem intervenção na sua Assembleia de Freguesia. Tem intervenção. Tem ou não tem? Não é, mas ele não é da Assembleia de Freguesia. Ele não é membro da Assembleia de Freguesia. Ele, uma vez junta, mas tem direito de intervir na Assembleia de Freguesia. Só não vota. Que é isso que neste sistema, nomeadamente, os presidentes de junta querem. Dizem: nós queremos votar. O quê? O orçamento e o plano de atividades. Portanto, o modelo que, teoricamente, poderia parecer igual à da Assembleia de Freguesia, sofre logo um desvio, uma corruptela que, de facto... Sim, isto precisava de uma volta muito grande. Mas o problema não é só isso. Porque a pergunta ao Moreira, a pergunta que aqui tenho, e qualquer dia vai-se pôr, eu penso que o PS e o PSD vão agora abrir esse debate, porque o problema depois é a quantidade de elementos que existe e que exige este modelo,
Um dos casos mais flagrantes é porque é que São João da Madeira tem uma Assembleia de Freguesia e tem uma Assembleia Municipal. E recebe 300 e tal mil euros por ano do Estado. Quer dizer, portanto, isso depois obriga a ter também uma interligação, fundamentalmente nas condições que se pretende que a Assembleia de Freguesia, que a Assembleia Municipal tivesse menos membros, mas tivesse condições para fiscalizar o Executivo Camarário. Claro. E aí levanta-se o problema. O que é que estão lá os vereadores da oposição a fazer? Porque é a história, o Presidente da Câmara depois escolhe, porque, por exemplo, dos modelos era que o Presidente da Câmara só podia escolher vereadores se os fosse buscar a Assembleia Municipal, os eleitos à Assembleia Municipal. Sim, mas isso já é um bocado o que se passa, porque os vereadores fazem parte da lista para a Câmara. Não podem, sim, não, mas nesse caso, quer dizer, o Presidente é eleito e depois escolhe sobre um dos modelos, escolhe sobre a ação, ele teria de o ser e buscar da Assembleia Municipal. Portanto, não é dizer o Presidente ganhou e agora vai buscar quem ele quiser. Não funciona. Também não é o exagero. Isto para dizer que os modelos deviam ser discutidos. Sim, você está a comparar com o Governo, não ser uma questão como o Governo. Não. Portanto, eram membros da Assembleia eram membros Municipal. da Assembleia Municipal. É uma solução, ó Costa Maria, é uma solução. Não, mas isto era e que eu não vejo mal nenhum agora. Só não, que mas sabes porquê? isso, no meu ponto de vista, mas sabes e como porquê? Presidente de Junta, tem que contemplar a criação de um outro órgão. Não, era mesmo, vai lá, tem direito a ser. Com a carga. Tem direito de ir lá, tem direito. Mas não tem direito de ir lá. Eu acho não tem, é votação. Não, o que os Presidentes de Junta nunca aceitaram é, estando na Assembleia Municipal, perder o direito de voto. Claro. Inclusive, Moreira, para mim é um desvio que eu acho ilegítimo. Porque, inclusivamente, eles votam para escolher o Presidente da Assembleia Municipal para a qual eles já foram eleitos. Até nisso. Não. A questão não pode ser vista dessa forma. Nós não podemos criticar. Nós podemos criticar a atual lei, e você sabe que eu sou crítico da atual lei. Agora, não a podemos criticar pela forma como é que ela é executada. Da mesma forma que um partido ganha as eleições, não tem maioria, e outros partidos podem ir governar, já aconteceu no país, contrariando uma regra que se vinha, uma regra informal que vinha acontecendo. Mas o Governo se mete na Assembleia Municipal, na Assembleia da República a escolher Presidente. Claro que não, porque são situações totalmente diferentes. O que é eleito é a Assembleia da República. Exatamente. E depois o Primeiro-Ministro sai dessa lista e escolhe quem Moreira, quer. mas tem uma verdadeira fiscalização. Caro doutor Amorim, a atual lei não pode ser criticada porque toda a gente que se candidata à Assembleia Municipal sabe do assunto. Mas isso, o saber é uma coisa, e o que eu defendo é que enquanto se mantiver a atual lei, os presidentes de junta devem ser parte integrante da Assembleia Municipal. Moreira, agora não podem alterar. Não, mas é que há a lei que está em vigor é esta. Portanto, ou mudam um modelo, claro, ou não mudando um modelo, isto continua assim. Exatamente, porque não concordo com aquela solução que alguém propôs aqui há uns anos, quer dizer, os presidentes de junta ir à Assembleia, mas estar lá só fazer... Não era isso. Ser uma flor numa jarra e votar o orçamento ou o plano, não sei o quê, e do resto não se pronunciava sobre nada. Quer dizer, isto não é assim. Os presidentes de junta, a missão de um presidente de junta, do meu ponto de vista, é defender a sua freguesia e defender o conselho. E é por estarem na Assembleia Municipal que defendem? Não é, mas também defendem. Todos defendem. Só que não foram eleitos para isso. Não, desculpe. Foram eleitos para isto. Na atual lei, o Presidente da Junta, quem se candidata a Presidente de Junta, sabe que se ganhar as eleições na sua freguesia, é membro da Assembleia Municipal. Sim, ponto final. Mas sabe disso. Mas porquê é que... Portanto, é uma eleição, ele foi eleito para isso. Porque a lista da Assembleia Municipal é distorcida a eleição da Assembleia Municipal. Pronto, é outra questão, eu concordo. Eu posso aceitar isso, mas as coisas, tal e qual como estão, está tudo definido. Há uma lista para a Assembleia Municipal, de candidatos à Assembleia Municipal, que sabem que vão ser eleitos diretamente para a Assembleia Municipal. E fora disso, quem é candidato às freguesias sabe que se ganhar a eleição é membro de pleno direito da Assembleia Municipal. Então não é preciso mudar a lei. Não.
Mude-se a lei. Não, mude-se a lei. tudo Não, bem. eu defendo que se mude. Agora, não vamos criticar o atual sistema, dizer não, então só porque Não, a crítica que se faz ao atual sistema é exatamente uma das questões é essa. desvirtua isso e desvirtua muitas outras coisas. Por isso Está tem que bem. discutir e Agora, tem que encontrar um discutem e modelo. alterem isso. E o modelo E que tudo se é- quer tudo é possível. que funcione. Não. A questão é, tudo o que se quer é que seja, de facto, funcione melhor e que, de facto, a Assembleia Municipal seja um órgão fiscalizador do Executivo. Portanto, Naturalmente quando hoje que se, não é, hoje não é. naturalmente, que Hoje se não os é. executivos Hoje deixarem não é. de ter não é. outras forças partidárias, não é? Naturalmente que o papel da Assembleia Municipal tem que ser verdadeiramente fiscalizador. Hoje também é. No meu tempo, o senhor Presidente da Câmara, naquele tempo, nem gabinete queria que a gente tivesse, nem acesso nos dava às coisas. Portanto, se isso é exercer a verdadeira democracia, vamos e vimos. Portanto, não é assim. Porque nós sabemos que quanto mais se sai, digamos, de uma estrutura grande nas pequenas, há cada vez mais. Agora, felizmente, estão consagrados os direitos à oposição e há outro tipo de fiscalização. Mas nós sabemos que os atritos são cada vez mais. Quando descemos e chegamos às juntas, sabemos como é que é. Por exemplo, ninguém discute o ponto de vista das autarquias, sobretudo das assembleias de freguesia, que o PSD disse, chega já amanhã. Como é que aconteceu em Viães? Um acordo entre o eleito do Chega, porque a Assembleia de Freguesia eleita pelo PSD não tinha maioria. Portanto, isto para dizer que para uns o princípio é este, para outros, mais baixo, já não é assim. Portanto, tudo isto para dizer, e eu acho que era hora de repensar. Obviamente, se quer alterar a lei, é para resolver, para que o órgão funcione melhor, não sofra, digamos, muitas vezes dessas pressões no sentido da execução do dia-a-dia, porque do dia-a-dia não é essa, digamos assim, a função de quem está na Assembleia e de quem está no Executivo. Há um órgão que é, digamos, deliberativo e há o outro, e fiscalizador, e há o outro que é o Executivo. Portanto, a ideia Eu dou-lhe a solução para acabar com esses problemas. Eu dou-lhe a solução, que é o que eu defendo há muito tempo. Quem ganha, governa. Exatamente. Quem ganha, governa. Ponto final. Não é agora quem ganha com 40 e não sei quantos por cento, mas não consegue a maioria e depois aparece lá até um indivíduo qualquer quer dizer que essa maioria tem que se subjugar à minoria. A meu ponto de vista é o seguinte: também as é eleições é o que está na lei. democrático. Está bem, Mas a lei é está que está bem. a dizer Não, isso. mas já não está bem certo. para isso. Não, para isso já não está bem. Constantino, vamos lá ver uma coisa. Nós não estamos aqui a dizer que está bem ou que está mal. Quer dizer, Estamos a o dizer que que a lei é existe é assim. isto. É preciso mudar, sim senhora Musa. Quer-se acabar com isto. Uma das formas é, quem ganha governa. A Câmara ganhou, governou. Tem a Assembleia Municipal que controla isso. Na Junta de Freguesia, quem ganhou, ganha, tem direito a formar a Junta. Agora, imagine, numa simples Junta de Freguesia, quer dizer, Gasta-se mais depois de 4, umas 5. eleições do que o orçamento da 4, Junta 5. no Quer dizer, ano. um tem 4, outro tem 4, outro tem 1. Quer dizer, mas o que ganhou, o que teve mais votos, está sujeito a ter que fazer aquilo que os outros querem. Não pode ser, quer dizer, isto distorce também tudo. É por isso, Isto distorce tudo. por isso é que chegou a hora de pensar Por isso, qual é o exatamente. modelo. É o que O nós estamos modelo, aqui a eu vou-lhe dizer. já dizer, o meu modelo é que quem ganha, governa. Desde que 4 anos. Desde que o Ao fim de 4 tenha anos. hipótese Ao fim de 4 de fiscalizar. Exatamente. E depois a Assembleia tem direito a fiscalizar. E ao fim de 4 anos o povo, se não estiver satisfeito, troca, muda. Evidente. Essa é a vantagem das eleições. Agora, nós andamos aqui a criar com estas histórias, aqui e acolá, e as minorias, e não queremos maiorias. Não queremos maiorias, depois é o que se vê. Acaba por não se fazer aquilo que se deve fazer. Os programas de quem ganha, muitas vezes são perfeitamente distorcidos se as pessoas quiserem fazer os jogos de bastidores para se manter no poder, e portanto estamos nisto. Portanto, querem acabar com estes jogos e tirar esta história de às vezes um indivíduo tem que adaptar o que tem modelo. 4 ou 5% de votos, ter um peso significativo, é dizer quem ganha, governa, ponto.
Muito bem, meus caros, já tínhamos falado aqui algumas vezes sobre esta temática e é algo que ainda a semana passada aqui falamos na Praça da República. Pronto, é sempre complexo porque é o caso que eu falava nas Assembleias Municipais. Quem ganha depois, entrando as inerências dos presidentes de junta, acaba por não ter a maioria e às vezes é complexo. Quem ganha. Passando para as notas finais, eu queria dar 2 notas finais. Uma delas hoje estreou-se com a camisola de Portugal uma jovem do Concelho de Santa Maria da Feira, é de Rimião, que é a Beatriz Neto. Começou no Clube Desportivo Feirense, passou para o Futebol Clube de Porto e agora chegou à camisola de Portugal, tornou-se internacional hoje. Esta vila tem tudo para ser da Champions League. Mais uma jovem. Sempre a puxar por Rimião. Mais uma jovem que chega a representar Portugal. Também a representar Portugal está nesta altura no Japão, em Tóquio, o Ricardo Gomes, nos Jogos Surdo-Olímpicos, para representar Portugal, vai tentar fazer, julgo que é maratona, julgo que é os 42, precisamente, outro atleta do Concelho de Santa Maria da Feira a representar Portugal. O desporto sempre como motor para puxar pelas localidades é sempre um fator muito importante. Por isso é que o Governo vai reunir com o desporto agora. No Jamor, sabias? No Jamor. Vai fazer um Conselho de Ministros no Jamor. E faz muito bem. No Val do Jamor. Podia pensar em melhorar o centro de alto rendimento que lá tem. Quase todos, são lá vários centros de alto rendimento. Está lá um centro de alto rendimento de golfe, está lá um centro de alto rendimento de atletismo, julgo que também de natação, e podiam ser melhorados porque aqueles centros de alto rendimento já têm muitos anos, não é? Mas no caso do atletismo ainda é o melhor que temos no país, mesmo assim. Em termos do futebol, as coisas parece que estão muito, muito bem. Muito bem. Fernando Moreira. Enquanto eles ganharem... Não, eu digo nas instalações. Sim, parece-me. Tem tudo, acho que tem tudo lá. São relativamente recentes. Até mudaram para lá a cidade do futebol. A cidade do futebol. Que é ao lado do Jamor. Então não é ali mesmo ao lado. É do outro lado. A cidade de futebol que criaram todas as condições para a modalidade e tem tudo. Fernando Moreira, notas finais. Não tenho nada de especial. Tinha alguma coisa que me passou. A Cruz Vermelha Portuguesa de Sanguedo, que fez 25 anos. 25 anos. E vai ter novas instalações. Tem feito uma obra também agora, que era uma sede nova. Vai ter novas instalações, já tem espaço para a sede. Mas portanto, aí teve uma iniciativa e de facto é de louvar porque eles têm obra feita. Né? E os novos autarcas, temos como notas que todos os autarcas que foram legitimamente eleitos estão a ocupar as suas funções e o desejo... Fernando Moreira pode levar daqui cumprimentos para o novo Presidente da Junta de Louredo. Serão entregues. Poderá entregar os cumprimentos ao novo Presidente da Junta de Freguesia de Louredo. Sobre isso... Atenção, o novo velho Presidente da Junta de Freguesia de Louredo. Está bem, é verdade. É uma história que a gente depois pode um dia vir a conversar sobre isso. Mas, de uma maneira geral, por aquilo que fui lendo da comunicação social, correu tudo, mesmo as tomadas de posse, acho que tiveram todas bastante dignidade não conheço que tenha havido dissensões entre uma outra rufo aqui ou ali, mas sim, mas isso também é normal, exatamente. Não é preciso haver eleições. Exatamente, de maneira geral houve apelo à unidade, ao trabalho, e eu acho que é isso que é fundamental. E é isso que tem que acontecer. E agora queremos aqueles resolver os problemas das pessoas, exatamente. Porque os políticos, já o disse aqui muitas vezes, são eleitos para resolver os problemas das pessoas, sejam nas juntas de freguesia, sejam lá em cima, em Lisboa, naquele palácio que o nosso vizinho de Espinho agora comanda. Muito bem. Resolvam os problemas das pessoas. Meus caros, agradecer-vos a vossa presença nesta edição de hoje do Clube de Senadores. Regresso na próxima semana com mais uma Praça da República. Nós regressamos ainda antes do Natal, com a última edição do ano da Graça 2025 de Clube de Senadores. Da minha parte foi um prazer estar na vossa companhia. Estivemos com o José Fernando Moreira e Elísio da Costa Amorim. A condução foi de Nelson Paes. Eu regresso então, como já referi, na próxima semana para mais uma edição de Praça da República. Então, até lá, continuem na companhia dos 92 FM da Rádio Sintonia, desde a cidade histórica de Santa Maria da Feira. Então, até para a semana.